Lucas capítulo de número 7, versículo de número 36. O tema dessa mensagem é Jesus, ungido por uma mulher pecadora. Diga assim: Jesus, ungido por uma mulher pecadora. Volta os olhos para a palavra. Lucas capítulo 7, verso 36, diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Verso de número 37. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, e lavando seus pés, chorando, começou a molhar-lhe aos pés com as suas lágrimas, e depois enxugou com seus cabelos, e depois beijou-os e ungiu com perfume. Diga graças a Deus. Diga assim: Senhor meu Deus, fale comigo ao meu coração nesta noite. Queria que você pudesse abrir os seus olhos, que você me ajudasse. Se conecte aqui, amados, conecte com essa palavra, com essa mensagem, para que ela possa fazer nós sairmos daqui abençoados por Deus. Talvez essa mensagem, você já ouviu essa mensagem, talvez você já leu esse texto nas suas devocionais com Deus, talvez Deus já usou essa mensagem na vida de outros pregadores para falar com você, mas ouça isso. Hoje Deus quer fazer com que você seja renovado, hoje Deus quer fazer com que você seja abençoado de uma forma especial. Aqui o texto, ele começa dizendo algo interessante, amados, porque ele começa a dizer, talvez lá em cima da sua Bíblia, talvez está escrito assim: uma mulher pecadora lava os pés de Jesus. A Bíblia não cita o nome daquela mulher. Lucas principalmente, ele não cita aqui o nome dessa mulher, porque talvez julgou que não fosse necessário escrever o nome dessa mulher, porque o ato, a atitude dessa mulher falou muito mais forte do que talvez escrevesse ali o nome daquela mulher. Então ouça isso, eu quero declarar uma palavra sobre a tua vida. Abra os seus ouvidos, amados. O que está determinado nos céus sobre a tua vida é uma palavra de bênção. O que está determinado sobre a tua casa, sobre a tua família, é que Deus vai mudar a história da tua casa, é que Deus vai mudar a história da tua família. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como você começou o mês de junho, mas ouça isso: Deus já determinou a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome de Jesus. Diga: eu recebo. Diga: eu recebo, em nome de Jesus. Permita Deus falar com você na introdução dessa mensagem. Amados, nós precisamos aprender a ser cristãos de verdade. Nós precisamos aprender a ser crente de verdade. Eu dizia isso em alguns cultos e quero repetir isso de novo. Ouça isso, a você que está conosco no culto presencial e a você que está conosco no culto online. Amados, todas as vezes antigamente, quando você enfrentava problemas, lutas e dificuldades, você corria, se apressava em vir no altar do Senhor e aclamar a Deus para que Ele pudesse abençoar a tua vida. Ouça, todas as vezes que você passava dificuldade, todas as vezes que você passava luta, sabe o que você fazia? Você corria para a presença, para os pés do Senhor Jesus, porque você sabia que somente Ele poderia mudar a história da tua vida, porque você sabia que somente Ele poderia mudar a realidade da sua vida. Ouça, amados, sabe o que o diabo está fazendo com muitos cristãos, com muitos crentes dos dias de hoje? Ele está fazendo nós perdermos a fé, ele está fazendo nós perdermos a esperança, ele está fazendo eu e você a entender que o Deus que opera hoje não é o mesmo Deus que operava antigamente. Ele está fazendo, sem você perceber, você perder a fé, você perder a esperança em Jesus. Mas pastor, como que o diabo tem feito isso? Eu respondo para você. Quando talvez você foi no médico e o médico disse assim para você: esse é o laudo, esse é o resultado, esse é o diagnóstico médico, o que você fez? Eu respondo o que você fez. Sabe o que você fez? Você buscou e procurou outro profissional. Não estou falando mal a você que está conosco no culto online e também a você que está conosco no culto presencial. Nunca as pessoas procuraram tanto psicólogo e psiquiatra como nesta geração. Nunca foi um povo tão carente como esta geração.
Nunca se ouve pessoas tão depressivas como esta geração. Nunca se ouve pessoas não tão frias na fé como esta geração. Ouça isso. Eu falava com o Gustavo num culto que a pastora Rose pregou, e o Gustavo dizia assim para mim lá atrás: meu Deus, quantas vezes o pai da pastora puxou a minha orelha dentro da igreja, quantas vezes o Marlúcio puxou a minha orelha dentro da igreja. Eu falei: por que, Gustavo, você era quietinho? Não, porque eu era custoso. Eu era custoso. E deixa Deus falar com você no início desse culto. Sabe o que acontece nos dias de hoje? Se talvez um diácono, uma diaconisa, olhar para o seu filho, para a sua filha e falar para ele: fica quieto, sabe o que você faz? Eu não vou vir mais na igreja. Chamou a atenção do meu bebê, chamou a atenção do meu filho, eu não vou vir mais nessa igreja. Sabe o que o diabo está fazendo você, sem você perceber? Você tratar as coisas de Deus de qualquer maneira, você tratar o ambiente da casa do pai de qualquer maneira. Sabe aquelas vezes que você vinha na igreja, mas você vinha de forma diferente? Sabe como é que você vinha? Ouça, você vinha sedento e faminto pela presença do Senhor Jesus. E nesta noite, amados, Deus quer falar de uma forma tão clara, Deus quer falar de uma forma tão extraordinária sobre a minha vida, sobre a tua vida. Não tente não tirar a tua atenção daqui do altar dessa noite, amados. Esse texto começa dizendo que Jesus foi convidado para um jantar. Naquela época, quando você era convidado para jantar, era como se fosse um jantar de gala, era algo especial. Não se convidava qualquer pessoa para estar na sua casa, só se convidava pessoas especiais. Então Jesus naquela época estava famoso, Jesus naquela época estava conhecido. Então todos queriam fazer o que? Estar perto de Jesus. Então todos queriam fazer o que? Estar no ambiente onde Jesus estava. Mas ouça, há uma diferença. Muitos queriam estar perto de Jesus, sabe por quê? Para procurar defeito em Jesus. Muitos queriam estar perto de Jesus, sabe para quê? Para ver se ele realmente era o Filho de Deus e se ele realmente fazia milagres. Mas ouça, mas muitos queriam estar perto de Jesus porque entendiam: esse verdadeiramente é o Filho de Deus, ele tem aquilo que eu preciso, ele tem aquilo que eu procuro. Aquilo que eu preciso não está no homem, aquilo que eu procuro não está nos médicos, aquilo que eu preciso está em Jesus. Ouça isso em nome de Jesus nessa noite, amados. Então Jesus foi convidado para um jantar, e Jesus então vai à casa desse homem chamado Simão jantar, amados. Olha o texto, capítulo 7, versículo 36. Olha o que diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se sobre a mesa. Então Jesus chega naquela casa onde ele foi convidado para jantar. Jesus chega naquele ambiente de um fariseu. A Bíblia diz que fariseus não se davam muito bem com os judeus, era um povo que não se misturava, não se dava muito bem. Então Jesus chega naquela casa, então Jesus chega naquele ambiente, Jesus chega para tomar uma refeição com aquele povo, principalmente com o chefe da casa que havia chamado Jesus. Mas ouça, naquela casa havia pessoas da autoridade daquela época, naquela casa estava lotada de pessoas. Então a Bíblia diz que Jesus chegou naquela casa. Naquela época as portas das casas ficavam abertas. Então Jesus chega naquela casa e a porta da casa ficou aberta, amados. Jesus foi convidado para jantar. Mas a Bíblia não vai dizer que aquela mulher, que o texto não cita o nome, aquela mulher não foi convidada. Aquela mulher não foi convidada para jantar. Mas olha o versículo de número 37. Projeta para mim, por favor. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora. Como a Bíblia descreve aquela mulher? Uma pecadora. As pessoas colocavam apelido para aquela mulher. As pessoas, todo mundo conhecia ela como uma mulher pecadora. Levante os seus olhos. Como é que você é conhecido pelas pessoas lá fora? Quando as pessoas lembram do seu nome, como é que você é conhecido lá fora?
Jesus não quer saber como você é conhecido lá fora. Jesus não quer saber como as pessoas estão apelidando você, porque Ele decidiu mudar a história da tua vida. Ele decidiu mudar a história da tua família. Ele decidiu a partir de você fazer com que toda a história da tua casa seja mudada em nome de Jesus. Para a sociedade da época, aquela mulher era conhecida como uma pecadora, mas Jesus decidiu mudar a história daquela mulher. Mas ouça isso, sabe o que me chama a atenção, Marquinho, é que aquela mulher não ficou em casa, aquela mulher não ficou vendo o jornal, aquela mulher não teve desculpa para ficar em casa. Ouça, ela ficou sabendo: Jesus está nessa cidade, Jesus está em uma casa, numa certa casa. Então aquela mulher disse: eu vou ao encontro de Jesus. Detalhe, eu vou repetir, aquela mulher não havia sido convidada. Permita o Senhor falar conosco nessa noite. Quando você saiu da tua casa para vir à igreja, qual foi a sua perspectiva que você saiu da tua casa? Quando você saiu da tua casa, quando você tomou o seu banho, muitos vieram direto do trabalho, qual foi a perspectiva que você veio para a igreja? Sabe por quê? Ouça, volta os seus olhos para cá. Sabe por quê? Deus não tem condição de fazer aquilo que Ele quer fazer no nosso meio, amados. É porque nós já viemos para o ambiente da glória e da graça, já com tudo formado na nossa cabeça. Sabe? Agora vai fazer dízimo e oferta, agora vai pegar a palavra. Nossa, pastor, está demorando hoje, meu Deus, será que ele já viu que a hora está acabando? Está demorando, que hora que vai acabar? Nossa, acabou, glória a Deus. Quando eu estou falando que o amor de Deus, a graça de Jesus, você já está lá no portão. Talvez foi aquele dia que Jesus decidiu mudar a história da tua vida. Talvez foi aquele dia que Jesus decidiu fazer, sabe o que? Destravar aquilo que estava travado na tua vida. Então ouça isso, eu quero repetir para você: com qual perspectiva você veio para a igreja hoje? A você que está conosco no culto online, com qual perspectiva você está aí participando desse culto conosco? Aquela mulher, ela sai da sua casa, mas o texto diz que ela não sai de qualquer maneira, Jaqueline, porque ela entendia: eu vou encontrar Jesus. As pessoas que estão lá me enxergam como uma pecadora, as pessoas da cidade me enxergam como uma pecadora, mas ela sai de casa. Mas antes de sair, ela sai com uma especiaria. Ela disse o seguinte: eu não posso ir ao encontro de Jesus de qualquer maneira, eu preciso levar algo, porque eu estou indo na presença daquele que pode mudar a realidade da minha vida. Então o texto diz, versículo de número 37, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Verso de número 38. Aquela mulher entra naquela cidade, ela não preocupa, Jaqueline, com as autoridades que estão naquela cidade. Quando ela entra naquela cidade, ela não está preocupada com o chefe da casa, com o dono da casa. Quando ela entra naquela casa, Silvana, sabe o que ela está procurando? Eu quero saber onde está Jesus. Aonde está Jesus? Aonde está Jesus? Eu estou aqui por causa dele. Ela não está preocupada se as pessoas estão apontando o dedo para ela, se as pessoas estão apelidando ela. Ouça, ela quer saber aonde está Jesus. E o texto diz, quando aquela mulher encontra Jesus, olha o versículo 38, e se colocou atrás de Jesus, aos seus pés. Jesus está sentado, aquela mulher se prostra diante dele. Olha para a palavra, eu quero ler a palavra, não quero fugir nem para a direita nem para a esquerda. Ela prostra aos pés de Jesus, e sabe o que ela começa a fazer? Olha para a Bíblia, ela começa a fazer o quê? A chorar. Sabe por que ela começa a chorar? Porque ela chega a uma entrega da parte daquela mulher para com Jesus. Então ela começa a chorar diante de Jesus, porque aquilo que ela achava que podia encontrar no mundo, ela só encontra em Jesus. Aquilo que ela achava que podia encontrar na sociedade, ela só encontra em Jesus. Sabe aquele vazio que às vezes você sente? Sabe aquela síndrome depressiva que às vezes você sente e procura em tantas coisas? Você precisa aprender a procurar em Jesus. A Bíblia diz, ela dobra os joelhos e ela começa a chorar, queridos. Eu imagino que naquele momento todos os convidados param, Marquinho, e começam a observar aquela mulher, porque a atitude dela foi totalmente diferente ao dos demais. Qual foi a sua atitude em entrar neste lugar nessa noite? Qual foi a sua atitude em render adoração ao Pai nessa noite, amados?
Eu não sei o que você precisa, mas Ele sabe o que você precisa. Eu não sei como tem sido as suas noites, mas o Senhor sabe como tem sido as suas noites. Eu não sei quantas lágrimas você tem derramado diante do Senhor, mas ouça isso: o nosso Deus ainda realiza milagres. O nosso Deus ainda realiza milagres. O nosso Deus ainda cura. Ele ainda sara. Ele ainda sara. Ele quer realizar milagre na tua vida. Existe um rio passando, queridos. Por onde ele passa, ele transforma. Por onde ele passa, ele limpa. Por onde ele passa, ele lava. Ele quer limpar a minha vida, a tua vida, amados. Oh, Espírito Santo, és bem-vindo nesse lugar. Tu és bem-vindo em cada casa desta noite, Espírito Santo de Deus. Oh, xere canta lá, bararara, bararara. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Experimenta cantar isso, queridos. Águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde ele passar, canta isso. Por onde o rio passar, canta tudo. Tudo ele vai transformar. Mas leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Volta os olhos para aqui. Presta atenção, querido. Deixa ele falar com você. Deixa ele falar com você. Eu precisava que você viesse aqui, Elisama. Vem cá, por favor. Aquela mulher, então, queridos, só ela sabe aquilo que ela precisa. O texto diz que ela chega, ela se prostra diante do Senhor Jesus, porque só ela sabia aquilo que ela precisava. Só ela sabia o que ela precisava. Eu não sei o que você precisa. O texto diz que aquela mulher então prostra com os joelhos diante de Jesus, e ela começa a chorar, porque só ela sabia o que ela precisava. As pessoas que estavam ali não sabiam, talvez pensavam: que louca, está chorando aos pés de Jesus, louca, essa mulher é louca, ainda uma pecadora aos pés de Jesus. Olha para a Bíblia, versículo de número 38 ainda. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu os pés de Jesus. O que você é capaz de fazer para atrair a presença do Senhor Jesus? O que você é capaz de fazer para atrair a presença do Pai? Eu queria que você pudesse entender, queridos. Ele quer que nós possamos atrair a presença dEle. Olha aqui, em nome de Jesus. Aquela mulher dobra os joelhos, porque só ela sabia o que ela precisava. Ela não estava preocupada com o que as pessoas iam pensar dela. Ela não estava preocupada com o que a sociedade ia pensar. Eu imagino que as lágrimas que brotaram dos olhos daquela mulher eram lágrimas de desespero, dizendo: Senhor, a esperança é o Senhor, não existe outro recurso. Eu imagino que talvez ela cantasse essa canção. Eu queria que você cantasse mais uma vez. Existe um rio. Existe um rio, Senhor, Mas canta com seu coração, queridos. que flui do teu grande amor. Aquela mulher se derramou diante dele. Águas que correm do trono, águas
passa, Ele transforma. Canta. Por onde? Por onde o rio passa, deixa ele passar aí, tudo vai transformar. Oh, diga. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber, ó Deus. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Sana, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio. Essa fonte está nesse lugar. Abra os seus ouvidos. Queria que você pudesse entender. Volta para a palavra. Versículo de número 39. Porque Jesus estava ali. E Jesus estava, nesse momento, Jesus estava calado, observando aquela mulher. Eu preciso você vem cá, Gustavo. Me dá uma cadeira aqui, fazer um favor. Vem cá, Gustavo, já traz uma cadeira para você ver. O texto diz que Jesus não falava nada. Jesus observava. E sabe o que acontece, queridos? Quando alguém faz uma adoração dessa diante de Jesus, as pessoas começam a observar para essa pessoa. As pessoas começam a olhar para ela e muitas das vezes criticar. Sabe o que o dono da casa fez? Ele começou a querer criticar Jesus. Ele disse assim para os convidados: será que esse Jesus sabe que essa mulher é uma pecadora? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso, obrigado. Será que esse Jesus sabe que essa mulher é pecadora? Olha para o texto. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo: se esse homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é. Ela é uma pecadora. As pessoas olham para nós, talvez apontando seus erros, seus defeitos. Até aquele momento, Jesus não falou nada. Até aquele momento, Jesus ficou calado. Mas ouça essa palavra. Mas agora, no final da palavra, quando ele começa a dizer: tá, mulher. Aí Jesus começa a falar. Sabe por quê? Aquele que é de Deus, o diabo não toca. O diabo não pode abrir a boca, nem para falar mal de você, nem para falar mal da tua família, porque Deus vela pelo cumprimento da sua palavra. Talvez você não saiba, mas se existem pessoas que estão falando mal de você, é Jesus que vai justificar você. Essa mulher não sabia que as pessoas estavam falando dela. Então Jesus se posiciona diante dessa mulher. E olha o que Jesus fala. Versículo de número 40. Respondeu Jesus: Simão, Simão, tenho algo a lhe dizer. Ele disse: sim, mestre. Verso 41. 2 homens deviam um certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Verso 42. Nenhum dos dois tinham com quem pagar, por isso perdoou a dívida. E ambos, qual deles o amará mais? Verso 43. Simão respondeu: suponho que aquele quem foi perdoado a dívida maior.
Disse Jesus: você julgou bem. Você julgou bem. Agora volta para o versículo de número 44. Aprenda a valorizar a presença do Senhor Jesus. Olha o que diz. Em seguida, Jesus virou para a mulher e disse: Simão, olha para essa mulher, Simão. E Jesus está virando para mim e para você, dizendo: olha para os meus filhos, olha para aquele que está em casa, mas sedento para a minha palavra, sedento da minha presença. Olha para aqueles que estão aqui, olha para eles, irmãos. Você vê essa mulher, e essa mulher talvez ela estava, e essa mulher estava aos pés de Jesus. E Jesus olha para Simão, porque era de costume na época, todas as vezes que você entrava na casa do convidado, o convidado entrava, o anfitrião tinha que lavar os pés do convidado, o anfitrião tinha que ungir a cabeça do convidado, o anfitrião tinha que tratar com o convidado como se mandava de costume da época. Ouça, Jesus entrou e ninguém fez nada. Jesus entrou naquela casa e ninguém fez nada. Os convidados que se achavam homens e mulheres de honra, ninguém fez nada. Mas aquela mulher entrou e prostrou, porque aquela mulher sabia na presença de quem ela estava. Sabe qual que é o meu problema e o seu, queridos? É que às vezes nós esquecemos a presença de quem nós estamos. É que às vezes enfrentamos problemas e procuramos recursos em tantos lugares, mas não procuramos recursos no lugar certo. É aos pés de Jesus, meu querido. É aos pés de Jesus que eu e você vamos encontrar aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Sabe o que o texto diz? A minha Bíblia diz, a sua Bíblia diz. Olha para o texto. Entrei na sua casa, você não me deu água para lavar os pés, ela porém molhou os meus pés com as suas lágrimas. Sabe o que o texto está dizendo? Cada lágrima, minha irmã, meu irmão, que você tem derramado diante do Senhor à noite, ela está em memória diante de Deus. Sabe, minha irmã, cada lágrima que você tem derramado pelos seus filhos, seus netos, seu esposo, sua esposa, ela está em memória diante de Deus. Sabe aquela oração que você acha que não chegou aos ouvidos do Senhor? Ela está em memória diante de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Sabe o que Jesus está dizendo para esse homem chamado Simão? Simão, você não sabe quem é essa mulher na minha presença. Para vocês ela é uma pecadora, para vocês ela é uma mulher que não vale nada, mas você não sabe, esta mulher, quando ela dobra os joelhos, os céus se abrem. Quando essa mulher clama, os céus se abrem, e os céus vão se abrir sobre a tua vida. Entenda isso em nome de Jesus, amados. Talvez hoje você não para, talvez a sociedade lá fora, talvez você não para o prefeito, o presidente, mas ouça, a tua oração faz os céus parar ao seu favor. Sabe qual que é o nosso problema? Nós não estamos buscando a Deus como nós deveríamos buscar. Nós não estamos vindo com fome e com sede da presença dEle. Esta atitude desta mulher mexeu com Jesus. Jesus não ficou embasbacado com os homens, com as autoridades que estavam na casa de Simão. Jesus não ficou embasbacado com as pessoas, mas o que chamou a atenção de Jesus foi a atitude daquela mulher. Ela se rende em adoração a Ele. Ela beija Jesus. Ela beija os pés de Jesus. As lágrimas da mulher molham os pés de Jesus. Olha para a palavra, queridos. E sabe o que aquela mulher faz? Ela tira o cabelo, e com o cabelo ela enxuga os pés de Jesus. Naquela época, a mulher não podia estar com o cabelo de fora, e muito menos com o cabelo solto. Ela pega o seu cabelo e enxuga os pés de Jesus. Aquele momento, aquela mulher tocou o coração de Jesus. O texto diz que o perfume que aquela mulher lavou os pés de Jesus era um perfume caro. Estudiosos dizem que aproximadamente 1 ano de trabalho. Mas não foi o valor do perfume que tocou o coração de Jesus, foi a atitude. É a atitude. Você quer atrair a presença do Senhor Jesus, amados? Precisamos a valorizar, a entender que quando entramos no ambiente, aquilo que é mais importante para mim e para você é a presença do Senhor Jesus.
Aquela mulher entrou pecadora. Aquela mulher entrou totalmente desmerecida pela sociedade. Olha para a palavra, final do versículo, agora o versículo de número 45, por favor. E Jesus disse para Simão: você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Desde que entrei aqui, essa mulher não parou de beijar os meus pés. Vamos entender esse texto? Jesus andava muito, principalmente no deserto. Os pés de Jesus talvez estavam tomados de poeira, suor. Aquela mulher não estava preocupada com o cheiro que estava saindo dos pés. Aquela mulher só queria adorar. Ela só queria adorar. Então ela adorou Jesus. Amado, Jesus quer curar você. Talvez para os médicos você foi desenganado ou desenganada. Jesus quer prosperar você. Talvez para o economista as suas finanças estão ruins. Jesus quer mudar a sua história. Jesus quer mudar a sua vida. Mas sabe o que Ele quer ver de mim, de você? Rasgar o coração na minha presença. Sabe o que Jesus falou para mim quando eu estava preparando esse texto, essa palavra? Cadê os homens e as mulheres que estão com os joelhos calejados de buscar a minha presença? Sabe o que eu achei bonito do Silvan ontem? O Silvan disse assim para mim: pastor, eu estava dormindo, acordei de madrugada, pastor. Cadê minha esposa? Cadê minha esposa? Não é possível que ela foi arrebatada. Cadê minha esposa? Será que ela foi ou eu fiquei? Pastor, a luz de casa ligada, e eu me preocupei, talvez achando que alguém tinha entrado na minha casa. Mas quando eu chego na cozinha, pastor, na sala, pastor, eu encontro a minha esposa com os joelhos dobrados de madrugada orando. Eu encontro a minha esposa de joelhos dobrados, clamando a Deus. Eu te pergunto, meu irmão, minha irmã, quanto tempo você não busca Ele nas madrugadas? Ele quer curar. O Deus que cura está neste lugar, neste ambiente. A cura que essa mulher precisava era que os seus pecados fossem perdoados. A cura que essa mulher precisava era que a história dela fosse mudada. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que está vendo o seu coração ser tomado por tristeza, mas uma coisa eu sei: o Senhor que está neste lugar, Ele pode mudar a tua vida, Ele pode mudar a tua história, e Ele quer mudar a história da tua vida. Mas nós precisamos nos entregar a Ele sem reservas, amados. Sem reservas. Sem reservas. O texto de número 48, por favor. 47, por favor. Portanto, eu lhe digo: os muitos pecados dela foram perdoados. Pelo que ela amou muito. Mas aquele a quem pouco amou, pouco foi perdoado. Sabe o que Jesus está dizendo? Aquela mulher, os pecados dela eram tanto, que ela chega, ela se curva aos meus pés. Ela me amou muito. Com a mesma intensidade que ela me amou, eu liberei sobre a vida dela o perdão dos pecados. Eu apaguei os pecados diante dela. Agora, sabe qual que é a tristeza do meu coração? O versículo 48. 49. Isso. Olha o que diz o texto. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que perdoa pecados? Levante os olhos. E aqui eu estou terminando. Essas pessoas andaram com Jesus, estavam perto de Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Mas pastor, como pode essas pessoas não saberem quem é Jesus? Essas pessoas muitas das vezes sou eu e você. Nos seus momentos de tristeza, de frustração, quem você procura? Você se recorda primeiro a Jesus? Aqui, amados, Ele não quer saber quanto tempo você tem de igreja, quanto tempo você tem de convertido. Aqui Ele quer saber, para mim e para você: vocês sabem quem eu sou? Você sabe o que eu posso fazer na sua vida?
Você sabe quem eu sou e você sabe o que eu posso fazer na sua vida. Nós precisamos aprender a saber quem é Jesus e o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Quando você descobrir novamente quem é Jesus e o que Ele pode fazer na tua vida, aí sim esse rio vai poder correr na tua vida e na minha vida. Aí sim Ele vai poder falar para mim e para você: tudo aquilo que você deseja agora eu posso fazer, porque agora você sabe quem eu sou, você sabe o que eu posso fazer na tua vida. Aí Ele vai dizer: meu filho, minha filha, eu quero fazer de você grande, como eu liberei sobre esta igreja. 2023 será o melhor ano da tua vida, mas entenda quem é Deus na sua vida. Esses homens disseram: quem é esse que perdoa pecados? Eu vou repetir mais uma vez. Muitas das vezes esses homens sou eu e você, meu amado. Muitas das vezes nós esquecemos quem é Jesus, quem Ele é e o que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Não se esqueça quem é Jesus e aquilo que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. Seja faminto e sedento por Ele, sedento pela presença do Senhor sobre a tua vida, queridos. Eu dizia domingo, muitas pessoas não entenderam, eu vou repetir de novo hoje aqui, queridos. Jesus vai começar a dar para você sonhos, visões. Ele vai começar a dar para você sonhos de projetos, sonhos de prosperidade, sonhos de coisas grandes. Jesus vai começar a operar milagres, maravilhas e prodígios no nosso meio, queridos. Você vai ver Jesus curar novamente, como Ele curava outrora, antigamente. Ele quer voltar a curar no nosso meio, Ele quer voltar a fazer coisas grandes no nosso meio, queridos. Mas a minha atitude e a sua precisa ser a atitude dessa mulher. A minha atitude e a sua precisa ser a atitude dessa mulher. Ela tinha tudo para ficar em casa. Ela tinha tudo para ficar em casa. Ela não tinha sido convidada, mas ela foi e pegou tudo que ela tinha. Ela pegou tudo dela, o tudo dela, e derramou aos pés de Jesus. Eu te pergunto: você tem pegado o seu tudo e derramado aos pés de Jesus, ou você tem segurado com reservas? Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés. Não preocupe, temos algum tempo ainda. Você vai escolher 2 irmãos ou 3 irmãos. Vai ficar de frente para ele, por favor. Vai escolher 2 irmãos ou 3 irmãos. De preferência pessoas que você não tem o costume de estar perto deles. 2 ou 3 irmãos. Você vai fechar os seus olhos. A você que está conosco no culto online, o rio do Senhor vai passar sobre a tua casa, sobre a tua vida. Feche os olhos. Existe um rio, Feche os olhos. Senhor, Você vai se derramar da presença do Pai nessa noite. grande amor. Eu não sei o que você precisa, queridos. Você vai dizer: Senhor, eu preciso do Senhor na minha vida. Você vai dizer: Deus, eu preciso do Senhor na minha casa. Você vai dizer isso para Ele, que você precisa dEle. Canta isso, deseje isso. Deseje a presença do Senhor sobre a tua vida em nome de Jesus. Deseje a presença do Senhor sobre a tua casa em nome de Jesus, queridos. Deseje a presença. Deseje a presença. Deseje, 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 deseje em nome de Jesus. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo de Deus. Flua em cada casa, Espírito Santo de Deus. Flua, Espírito Santo. Flua, 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 Espírito Santo de Deus. Oh Deus. Oh Espírito Santo. Ele vai fluir, queridos. Ele vai fluir. Ele vai fluir. Feche os olhos. Espírito
Espírito Santo, flua nos quatro cantos dessa igreja. Flua, Espírito Santo, muda a história, muda a história, muda a história, muda a história, muda a história de cada irmão, de cada irmã. Espírito Santo de Deus, flua, 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 flua sobre esse lugar, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, precisamos da tua presença, precisamos da tua presença, Pai. Por onde o Senhor passar, o Senhor vai transformar, Deus. Passa sobre essa vida, Senhor Jesus. Passa sobre esse lugar, Senhor Jesus. Pai, muda a história de cada irmão, muda a história de cada irmã, Senhor Jesus. Assim como a história dessa mulher foi mudada, Pai, nos dá um coração desejoso pela Tua presença, um coração apaixonado pela Tua presença, um coração apaixonado e desejoso pela Tua presença, Pai. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor é um Deus que cura, o Senhor continua curando, o Senhor continua curando, Pai. Eu creio que o Senhor fará maravilhas, curas, milagres, prodígios no nosso meio, Pai. Eu sei que o Senhor é o mesmo que operava no passado, o Senhor continua operando, o Senhor continua operando, Deus. Pai, nesse momento eu te peço, Espírito Santo, abra o céu sobre esta igreja, abra o céu sobre esta igreja, abra o céu, Senhor Jesus. Pai, alcança a vida de cada irmão que está conosco no culto online, ó Deus. Assim como o Senhor fez na vida dessa mulher, ó Deus, assim como os pecados dessa mulher foram perdoados, assim, ó Deus, como o Senhor mudou a história dessa mulher, muda a história do teu povo, muda a história de cada empresário, muda a história de cada mãe, cada pai, Senhor, muda a história de cada neto, Senhor meu Deus, muda a história de cada filho. Ah, Senhor, essas orações do teu povo que tem feito na tua presença, volta os seus olhos, volta os seus olhos, volta os seus olhos em direção a esse lugar, ó Deus. Pai, eu quero declarar no nosso meio um tempo de cura, Senhor. Eu quero declarar no nosso meio um tempo onde as pessoas experimentarão os seus milagres, ó Senhor. Eu quero declarar no nosso meio, Deus, um tempo onde as pessoas vão ficar vislumbradas com aquilo que o Senhor vai fazer no meio desta igreja, Senhor meu Deus. Eu te louvo, Senhor Jesus. Ah, Pai, assim como as mãos estão unidas neste momento, Senhor, eu te peço, ó Deus, que nenhum desses irmãos saiam da tua presença do mesmo jeito em que eles chegaram, ó Pai. Eu os abençoo agora, liberando sobre a vida deles a bênção do Senhor agora, Pai. E como sempre o fazemos, ó Senhor Jesus,
Eu te louvo, Senhor Jesus. Muito obrigado por essa palavra, muito obrigado por esse culto, muito obrigado pela vida de cada irmão que esteve conosco no culto presencial, muito obrigado pela vida de cada irmã que esteve conosco no culto presencial, muito obrigado por aqueles que estiveram conosco no culto online, ó Pai. E eu te peço que essa palavra se cumpra sobre a vida de cada um deles, ó Senhor. E como sempre declaramos, ó Pai, que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de toda a tua igreja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém, e graças a Deus. Antes de você ir embora, abraça essas pessoas e diga: a presença do meu Senhor acompanhe você, em nome de Jesus. E canta: quero beber, ó Deus,